Olá, meu nome é Jesus Mal, pode chamar de Jesus, e eu quero te contar hoje a minha história de concurso público para te motivar, para motivar você a estudar para concurso público e conseguir a sua tão sonhada aprovação. Você já pensou em ter estabilidade, em realizar seus sonhos através de um emprego fixo, que você tenha poucas, não vou dizer que é zero, mas pouquíssimas possibilidades de ser demitido, ser demitida? A minha história com concurso público começou lá em 2005. 2005, apenas 17 anos de idade, minha mãe teve uma ideia. Eu não tinha ideia do que era concurso público, era muito jovem, garoto, 17 anos, adolescente. Minha mãe já tinha feito alguns concursos, não tinha passado neles, mas sabia da importância e sabia o quanto era interessante ter estabilidade, ser concursado, ser concursada e ter estabilidade. Então, ela vendo o potencial em mim, ela investiu em mim, literalmente. Obrigado, mãe. Ela investiu em mim. Em 2005, apenas 17 anos, ela pagou minha inscrição e me ensinou, né? Me ensinou, não, ela me orientou, na verdade, a fazer concurso público. E à época, a gente portaria para a Prefeitura Municipal de Marabá. Eu fui aprovado, salvo engano, se não tiver falha a memória, em 31º lugar. Meu primeiro concurso, errei apenas duas questões, se eu não estou enganado, na época eram 30, não lembro agora se eram 30 ou 40 questões. Errei apenas duas, e isso me colocou em 31º lugar. Fui chamado, basicamente, acho que em 2006, 2007, não estou bem lembrado agora. Se não me falha a memória, em 2006, porque em 2006 eu comecei também a cursar a Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Na época, inclusive, até acabei desistindo do curso, lá no finalzinho do curso, isso aí é outra história, mas em 2006 eu já estava trabalhando na Prefeitura Municipal de Marabá, trabalhando em uma escola chamada Basílio Miguel, no bairro Amapá. Quem conhece, essa escola está lá na Rua das Cacimbas. Trabalhei durante 2 anos como agente portaria. Esse foi o meu primeiro emprego formal, ou seja, nunca trabalhei de carteira assinada, sempre concursado. E já trabalhei de agente portaria durante 2 anos que eu fiquei nessa escola municipal, nessa função, nesse cargo. Porém, eu comecei a enxergar que eu poderia buscar outro cargo, buscar outra carreira. Não que a gente portaria seja uma carreira ruim ou algo assim, não. Mas eu sentia que eu queria mais, que eu precisava mais e que eu tinha que avançar nos meus estudos. Foi aí que surgiu outra oportunidade. Entre 2007 e 2008, surgiu a oportunidade do concurso da Secretaria Estadual de Educação, Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC do Estado do Pará. E eu fiz esse concurso para assistente administrativo. Estudei para esse concurso, lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava pela manhã na universidade, eu levava no transporte, no ônibus, eu carregava minha apostila. Então eu ia lendo minha apostila, ia fazendo minhas leituras, meus estudos, ia para a universidade, depois da universidade saía e ia para o trabalho. Meu trabalho era bem próximo, quem conhece ali, a UEPA fica na parte da Cidade Nova ali, na Avenida Ileia, que a gente chama ali do campus do INCRA, próximo do INCRA, e o Basílio Miguel fica no Amapá, fica lá do outro lado, atravessando a rua, você consegue chegar lá no Amapá para trabalhar. Então era bem próximo, eu saía da universidade e ia para trabalhar. E no trabalho também, eu fazia meu serviço, que era abrir o portão, que era observar a entrada e saída das pessoas, que é o trabalho da gente portaria. Então, quando as crianças entravam, quando estava tudo tranquilo, eu ficava na portaria sentado e com minha apostila na mão. E com essa apostila eu estudava constantemente, buscando a minha aprovação. E assim eu consegui ser aprovado no meu segundo concurso, concurso do Estado do Pará, na SEDUC. E fui chamado, fui convocado. Salvo engano, lá por 2008, 2007, 2008, eu fui convocado para esse concurso e assumi, né, primeiramente na escola que eu estudei, a escola do Dr. Gaspar Viana, a escola que eu estudei meu ensino fundamental e médio, da quinta série até o ensino médio, mas aí por alguns motivos administrativos, né, precisavam de alguém, né, somente uma pessoa. Na verdade não tinha ninguém na escola Jonas Pontes Atias, e eu acabei sendo transferido para lá, para assumir a vaga, somente uma vaga que tinha lá, na verdade. Na verdade sim, é porque todas as escolas tinham pelo menos 2 ou 3 assistentes administrativos, pelo menos até onde eu sei. Porém lá não tinha nenhum, e eu tive que ser realocado para essa escola, Escola Jonas Pontes Atias. E para mim foi uma satisfação muito grande, porque eu aprendi muita coisa, tive muita experiência, porque eu fiquei um bom tempo praticamente sozinho, por assim dizer, e eu tive que me virar, aprender a trabalhar, enfim, aprender a exercer o cargo de assistente e posteriormente, um ano, menos de um ano depois, eu já assumi a vaga de secretário de escola.
e lá eu permaneci até o ano de 2010. Em 2010, fiz um concurso público, se eu não estou enganado agora, minha memória não me falha, foi no mês de maio, acho que foi no mês de maio por ali. Tanto é que você vai olhar aí na tela, vou mostrar para você, você vai ver que a lista de aprovados saiu lá pelo mês de junho. A lista de aprovados, e eu fiquei em 11º lugar nessa lista de aprovados da Caixa Econômica Federal para trabalhar como técnico bancário. E assim, menos de 2 anos, olha só que curioso, passei 2 anos completos, onde eu lembro, passei 2 anos completos lá no município, como agente de portaria, e menos de um ano, acho que 1 ano e meio, até menos que isso, eu passei na SEDUC. E depois que eu saí da SEDUC, fui aprovado, fui chamado, convocado ainda em 2010, fiz o concurso em 2010, fiquei em 11º, e ainda em 2010, dia 6 de dezembro de 2010, eu fui convocado para fazer parte do quadro da Caixa Confederal, onde até hoje eu estou. E atualmente, olha só que curioso, eu entrei como técnico bancário de agência, para trabalhar como técnico bancário em agência, e passei 13 anos em agência. Trabalhei em Paraupebas inicialmente, depois voltei para Marabá, né, que era o local onde eu morava, voltei para Marabá, trabalhei em 2 agências em Marabá, e por último, né, por fim, aliás, por enquanto, nesse momento que eu gravei esse vídeo, eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, trabalhando na área de TI. É isso mesmo, me formei em tecnologia da informação em 2022 e consegui a oportunidade de iniciar uma nova carreira, uma nova trajetória aqui em Brasília, na Caixa Econômica, na função aqui como técnico bancário. Porém, técnico bancário como assistente em tecnologia da informação. Então, veja só como uma aprovação em concurso, como estudos para concurso, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua carreira, pode mudar a sua trajetória. A melhor coisa que me aconteceu, eu costumo dizer, é a minha mãe ter tido a ideia de me colocar para fazer um concurso público, de me orientar, de me incentivar a fazer o concurso público. E desde então, tive muitas oportunidades, como até eu estou tendo, de estar aqui em Brasília. E você quer também alcançar essa oportunidade? Você quer seguir carreira? Eu quero te trazer algumas dicas do que você pode fazer para ser aprovado ou aprovada em concurso. Primeira coisa, eu costumo dizer, e tenho vários vídeos falando sobre isso, se você quiser acompanhar, maratona esse canal, eu falo muito sobre isso. Primeira coisa que você deve fazer, você deve escolher sua área de atuação. Qual área de atuação? Qual concurso você quer fazer? Qual órgão? Qual cargo? Escolha a sua área de atuação. Uma coisa que na época me pegou muito foi isso, não sabia o que eu queria e fazia vários concursos e tal. Se você não escolher, não souber mirar o concurso que você quer, dificilmente você consegue aprovação. Claro, isso não vai impedir de você fazer concursos públicos, outros concursos públicos no meio do caminho. Você pode fazer, mas tenha em mente o que você quer, o alvo, o seu cargo, sua carreira. É administrativa? É policial? É tecnologia? Qual é a sua carreira? Mire a sua carreira e siga adiante para conseguir alcançar seus resultados. Ter os materiais certos. O pessoal fala muito sobre isso. Tenho também vídeo no canal falando sobre isso. Tenha cuidado com seus materiais. Mantenha materiais atualizados, mantenha materiais que condizem com o edital. Isso é muito importante. Eu abro um parênteses aqui. O edital é a sua ferramenta de direção. Então você tem que manter seus estudos de acordo com o que diz o edital. Não adianta você estudar coisas além do edital ou coisas a menos que o edital está pedindo. O edital é a tua direção, a tua bússola. Então não deixe de verificar o edital e saber o que de fato você vai estudar. Então utilize os materiais certos e atualizados. Isso vai otimizar, vai melhorar suas chances de ser aprovado ou aprovada em concurso público. Eu sempre recomendo que alguns materiais são mais eficientes que outros. Tem um vídeo falando sobre isso, não vou falar aqui, mas essa é uma dica muito importante. Saiba escolher, saiba selecionar bem os seus materiais de estudo para concurso. Disciplina e rotina de estudo. Você manter uma disciplina é você ter ali um cronograma, é você cumprir os seus estudos como se fosse um trabalho, é você aproveitar o máximo possível de tempo que você tem durante seu dia e separar algumas horas para poder estudar e trate como um trabalho. Lembra que eu falei durante minha experiência que aconteceu comigo? Eu ia para o trabalho, eu ia estudar, na verdade, ia para a faculdade. Olha, teve um período que eu estava pela manhã na universidade, na UEPA, trabalhava à tarde, a gente portaria e ainda estudava à noite, no antigo Cefet, que hoje em dia é IFPA, fazia técnico em informática. Então, veja, durante o dia eu estava totalmente fechado o meu dia, mas o que eu fazia de diferente? Eu aproveitava os momentos vagos que eu tinha para poder estudar. Ou seja, no ônibus, ali na condução, eu já pegava a apostila e estudava. Em casa, alguns momentos que eu tinha ali, um momento
que eu estava ali em casa, eu aproveitava aqueles momentos, aquelas horas e estudava. Minha saudosa avó costumava dizer, né, ela dizia que eu ia chegar muito longe, ela falava para os meus primos, falava, para os meus familiares que eu ia chegar muito longe, porque ela percebia o quanto eu era dedicado aos estudos. Quando eu tinha oportunidade, ela sempre dizia isso: "Olha, sempre que você olha para o Jesusmar, ele está com uma apostila na mão, está com um livro na mão, está lendo alguma coisa, estudando alguma coisa". Então isso faz parte, você ter rotina, ter disciplina, você aprender a estudar. Não precisa estar 24 horas, 12 horas por dia. Se você separar 4 horas por dia, mas de qualidade, 4 horas por dia, eu digo que assim, é uma média boa. Você está líquida, tá, pessoal? Você pegar o cronômetro e contar 4 horas líquidas. Pode dizer, vou estudar 4 horas e no final você enrola 1 hora, enrola 2 horas, estuda só 2 ou 3 horas. Não, 4 horas contadas no cronômetro. Isso vai te ajudar a ter horas líquidas boas e você vai melhorar, a otimizar suas chances de ser aprovado ou aprovada. Então, crie uma rotina e uma disciplina de estudos para otimizar sua aprovação. Porém, não esqueça de cuidar da sua saúde física e mental. Não adianta você estudar feito uma pessoa assim, totalmente desequilibrada e esquecer de tudo, esquecer da vida e começar a ter doenças mentais. Cuide da sua saúde física, da sua alimentação, cuide do seu corpo, cuide da sua mente também. Hoje em dia a gente sabe que infelizmente temos aí um cenário de muitas doenças mentais, de situações ali, situações complexas devido ao estresse, devido ali ao dia a dia. Então, cuide bem da sua saúde mental, da sua saúde física. Então, eu sempre recomendo, inclusive se você precisar de ajuda, procure ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, para te auxiliar, porque não adianta nada você se matar, se esforçar para estudar, e no final você adquirir uma doença mental ou uma doença física mesmo. Então, não deixe de cuidar da sua saúde, isso é fator importante. Inclusive, nosso cérebro ele funciona a partir de um corpo e uma mente saudável. E quais são os benefícios de você ser aprovado em concurso público? Já falei aqui, né? Você tem estabilidade. Trabalhei desde meus 19 anos, salvo engano, 19, 18, 19 anos, estabilidade. Nunca fiquei um mês sem salário no serviço público. Um plano de carreira, uma oportunidade de carreira, por exemplo, na Caixa. Acabei de falar para vocês também que comecei como técnico bancário, trabalhei muito tempo em agência e consegui oportunidade dentro da própria Caixa na condição de tecnologia da informação aqui em Brasília, ou seja, eu consegui ir para outro nível de carreira, para outro cargo de carreira dentro da empresa pública Caixa Econômica Federal. Então, é uma possibilidade que você tem quando você entra no concurso público, claro, dependendo do cargo que você vai entrar, que você vai concorrer, que você vai assumir, você vai ser nomeado, nomeada, então você vai ter oportunidade de ter um cargo de carreira. Então isso é muito importante. É importante ter essa visão que você pode ter um cargo de carreira. E o concurso público, ele permite isso, permite você realizar os seus sonhos. Quando que eu imaginaria que eu estaria em 2025 aqui em Brasília? Cheguei ano passado, março de 2024, aqui em Brasília. Nunca imaginei que eu ia morar na capital do Brasil, trabalhando em tecnologia, né, que eu gosto muito, por sinal, de trabalhar com tecnologia. Então, nunca imaginei isso, mas o que, que me proporcionou isso? Carreira pública. Então é importante você entender os benefícios para isso te motivar a estudar, manter a disciplina, o foco, buscar entender como funciona os estudos para concurso. Agora, quais são os desafios? Os desafios principais, a concorrência. Concorrência é muito grande, eu vou te falar. Hoje em dia está muito maior a concorrência, mas pense numa coisa: a concorrência muitas vezes ela é quantitativa, a de qualidade continua menor. Porque se você for pegar bem assim, na minha cabeça, voz da minha cabeça, geralmente um concurso público bem concorrido, tem lá milhares de candidatos inscritos, centenas de inscritos, mas de repente ele 10% daqueles candidatos estão aptas para conseguirem ser aprovados naquele concurso, que de fato estudaram, que de fato tem uma rotina, que de fato tem uma mentalidade, tem uma disciplina de estudos, que de fato tem uma preparação correta, com material correto e tudo. Pouquíssimos, nem todos aqueles que concorrem têm essa qualificação. Então a concorrência é grande? É, mas nem sempre a qualitativa é tão grande, mas não deixa de ser uma boa concorrência. Outro desafio, já falei durante esse vídeo, é você ter qualidade, ter constância nos estudos. Você precisa ter constância nos estudos, que vai te garantir a aprovação muitas vezes. Não é você estudar uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses antes do concurso. Não, é você ter constância. Você fez uma prova de concurso, não foi aprovado, continue estudando. Não foi aprovada, continue estudando, continue na pegada. Aproveite aquele aprendizado que você teve naquele concurso e segue adiante. Continua na sua jornada, na sua caminhada. Porque com o tempo,
isso vai criar, de alguma maneira, uma memória em você que você vai aprender muita coisa. Por exemplo, atualmente não, né, que atualmente estou aqui na Caixa, não estou mais interessado assim, mas eu estava fazendo concursos públicos para a tecnologia da informação anteriormente, fazia como é que eu faço hoje em dia, mas não com o intuito exatamente de ser aprovado, porque eu já estou numa carreira boa aqui, eu pretendo seguir. É, o que aconteceu comigo? Nos últimos concursos que eu fiz, eu percebi uma coisa. Muitas vezes eu não estudava constitucional nem administrativo, que às vezes caía em prova de concurso. Eu tiro nota boas. Geralmente 10 questões de constitucional administrativo, eu acerto 8, 7 questões sem estudar. Eu não estudo para constitucional administrativo, não estudo. Não vou ali pegar o edital para estudar. Por quê? Porque eu passei tanto tempo estudando isso para outros concursos que isso acabou se internalizando. Então é importante que você tenha uma constância de estudo, que isso vai criar para você uma memória. O estudo, o aprendizado é a médio e longo prazo. Então você tem que criar esse hábito e essa consistência de estudo. Essas são dicas que vão te ajudar muito a procurar, a melhorar as suas possibilidades de ser aprovado ou aprovada em concurso.